Graça e paz aos amados irmãos. Para mim é um motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez, para tão somente de forma serena, calma, tranquila, exaltar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através desta rede social, através deste meio de comunicação. O apóstolo Paulo disse que nós devemos aproveitar as oportunidades porque os dias são maus. O apóstolo Paulo, ele exortava ao irmão Timóteo, dizendo: pregues a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Nós temos essa oportunidade de estarmos aqui para exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta oportunidade. Amém? Eu tenho aqui a palavra de Deus e desde já quero agradecer a você que tem disponibilizado o seu tempo para sempre estar ouvindo uma palavra. Isto não é para a minha vanglória ou para o meu enaltecimento humano, porque o Senhor Deus, ele disse que a sua glória não dará a outrem. Nós estamos aqui cumprindo o nosso papel de exaltar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que temos esta oportunidade de exaltar e glorificar ao Senhor Jesus. Amém? Temos aqui a palavra de Deus. Eu desejo ardentemente que esta palavra possa penetrar em seu coração, respondendo, solucionando, elevando você ao conhecimento exortativo, edificativo da palavra do Senhor, ao conhecimento através da exortação e da edificação, ao conhecimento do verdadeiro Evangelho. Não sou eu que tenho um verdadeiro Evangelho, é Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, que nos conduz em glória pelo seu Espírito. Temos aqui as Escrituras abertas no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, e gostaria que você acompanhasse essa leitura que diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois que ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos ama, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém? Graças a Deus por essa palavra. Meus amados irmãos, quando nós começamos aqui a ler esse texto da palavra de Deus, parece que nós estamos diante de tantas coisas que vêm acontecendo. Parece que de onde veio essa palavra? Isso é uma poesia? É uma frase? Porque esses textos são poucos ventilados. Você já observou? Quando se fala no Evangelho, se fala em prosperidade, se fala em campanhas, se fala em festividades, em cantorias, em louvorzão. Se fala em um avivamento de reteté, de sapateado, de línguas estranhas. Quem realmente tem o desejo de seguir a doutrina do Evangelho, você pode compreender, deixar esta palavra cair no fundo do seu coração. Você parou para esmiuçar esta palavra pelo Espírito Santo, que pode te capacitar e te dar entendimento. A farinha de trigo, para poder fazer o pão, é preciso moer o trigo. Você não pega um trigo
e coloca na masseira uma máquina para mexer a massa do pão. E você está ali fazendo aquela massa com sementes. Você precisa moer a semente. Se nós lemos só a letra mata. É o Espírito que dará interpretatividade e vida à palavra. A palavra sem a interpretação do Espírito Santo é tinta e papel. São letras, mas elas são palavras vivas porque são as palavras do eterno Deus e porque o Espírito Santo está na palavra, esmiuçando a palavra, interpretando a palavra, fazendo com que esta palavra original chegue a você com um verdadeiro conteúdo para produzir em você fruto digno de arrependimento. Nós poderíamos falar da palavra de Deus como muitos religiosos falam, padres, pastores, sacerdotes, reverendo, como um guru, como um sábio, como uma meditação transcendental, como uma pessoa envolvida na espiritualidade ou no misticismo. Nós podemos falar de forma técnica a palavra de Deus. Todos podem falar a palavra de Deus. Uma pessoa, através de seus dons naturais, através de suas inteligências e da sua inspiração, pode fazer uma canção maravilhosa, colocando na sua canção, na sua letra, as palavras Jesus, Deus, alegria, amor. Um homem com seus dons naturais, ele pode trazer um sermão bem elaborado, dentro de uma apologética, dentro de uma hermenêutica, dentro de uma exegese. Ele pode aprender oratória como ninguém e mover massas e multidões. Porém, quando nós estamos num ajuntamento da igreja, que é o corpo de Cristo, o Espírito Santo ele procura pessoas, vasos escolhidos, que possam realmente estar amalgamados com Ele, temendo a Deus para levar uma palavra, apenas que nós sejamos um instrumento condutor da palavra. O apóstolo Pedro, ele relatou que a Paulo, o apóstolo, Jesus tinha dado a ele uma sabedoria excelente, a ponto que muitas pessoas interpretavam ao seu bel prazer para completar as suas necessidades ou em uma subserviência como para que conduzir massas e fazer daquelas palavras um ponto de heresia pela má interpretatividade. Uma interpretatividade pessoal, à luz e à ótica de uma denominação institucional, dentro de uma visão, uma cosmovisão teológica. E o apóstolo Pedro reconhece Paulo, que era um homem dado ao Senhor como Pedro e todos os apóstolos, e foi útil ao Senhor. Nós conhecemos a história desses homens que não tiveram amor à sua própria vida e se entregaram e morreram, e muitos nós sabemos. Aí, nos historiadores, como Flávio Eusébio de Cesareia, que ele deixou escrito, como alguns desses homens morreram. Não é diferente conosco nos dias atuais. A igreja continua marchando. O Senhor Jesus vem buscar um povo todo seu, zeloso de boas obras, uma igreja sem manchas, sem máculas e sem rugas. E nós precisamos ter essa elasticidade para trazer realmente uma palavra que edifique. Então, nós para fazermos o pão precisamos moer o trigo, para ter o azeite de oliva precisamos moer, precisamos comprimir o azeite para que possa ali a oliveira, a azeitona, poder ali no lagar, onde se pisa a azeitona, chama-se Getsemane, lagar que pisa, e ali vai extrair o óleo. É assim a palavra do Senhor. O Espírito Santo, quando ele fala para a igreja, a palavra do Senhor não voltará vazia, mas ela cumprirá o plano, o projeto para cujo qual ela foi enviada.
Ali, às vezes, a palavra não falou com você, mas talvez falou com um irmão, com uma irmã, né? Falou com alguém que estava ali, precisava receber aquela palavra, ser edificado. Quando nós lemos esses textos da palavra do Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas ficam abismadas, parece que nós estamos falando uma palavra de um sábio guru que não tem nada a ver com o cristianismo. Por quê? Porque hoje o que está em evidência é o sucesso, é a prosperidade, é uma vida de testemunhar, né, de bens materiais, de conquista, porque hoje, como a lei de Gerson, vale quanto pesa, a lei de Gerson que busca completar as suas necessidades, só de conta matemática, né, e de números e de cálculos. O nosso irmão apóstolo Paulo chega a escrever na sua epístola aos Filipenses um texto que diz que o Deus deles é o ventre, porque só cuida das coisas terrenas. Eu vos exorto agora, com lágrimas nos olhos, porque esses homens são inimigos da cruz de Cristo, inimigos da salvação. E quando nós vemos essa palavra, irmãos, e eu vou repetir, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, porém, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Não é para odiar os inimigos, é para amar os inimigos e é para orar por todas as pessoas que vos perseguem. Fulano, você sabe que alguém está te perseguindo? Olha, o fulano comprou um revólver, está nas esquinas da cidade, armando emboscadas, armadilhas, te perseguindo de todas as formas. E o Senhor Jesus está dizendo que é para você orar. Ah, sim, eu vou orar para Deus matar ele e me dar um livramento. Foi assim que Estevão fez com Saulo. Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Quantas coisas você fez sem saber? Fruto da incipiência, da ingenuidade e da ignorância. Aqui nesse texto, o Senhor Jesus está dizendo que eu devo não só amar os meus inimigos, mas também orar pelas pessoas que me perseguem. Um pouco mais ele vai dando continuidade e ele chama a nossa atenção dizendo que para que eu possa me tornar filho do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre justos e injustos, sobre maus e sobre pessoas boas. E ele faz também a chuva descer sobre a terra, sobre pessoas boas e sobre pessoas más. Aqui diz, porque se você amar o que vos ama, que recompensa tem isso? Eu amar alguém que é perfumado, que tem um carro para me dar carona, que tem uma casa na beira da praia para me emprestar, para me descansar no final de semana. Se eu amar as pessoas que me ajudam, sejam por palavras, sejam financeiramente, que bem há nisso? O que é que eu estou fazendo? Nada demais. Isso seria amor? Se eu amar os que me amam, que recompensa tenho? Ele fala sobre recompensa. Não fazem os publicanos igualmente assim, os pecadores publicanos, os religiosos daquela época, que eram santos aos seus próprios olhos? Nós aprendemos o amor de Hollywood, né? Aquele amor que é um arrebatamento dos sentidos, é uma paixão. Aqui disse que o amor é uma decisão. Porque há uma recompensa, e se há uma recompensa, eu amo porque eu quero amar. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo confia, não se alega com a desgraça do outro. Ele continua dizendo, porque se amardes o que vos ama, que recompensa tendes? Aí ele diz, se você sauda somente os que te saudam, se você fala com as pessoas, só com as pessoas que falam com você, o que fazeis de notável, de espetacular, de maravilhoso? Não agem os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos,
perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Enquanto as pessoas elas estão buscando outros tipos de vida cristã, eu aprendi muito cedo, quando eu cantava na Eucaristia. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Perguntou no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria, viver como Jesus vivia. E ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sorrir como Jesus sorria, viver como Jesus vivia. E ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Eu aprendi nessa canção a pureza de Jesus. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Não impeças. Se você não se tornar como uma dessas crianças, de modo algum herdarei o reino dos céus. O inimigo está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar como um leão. Vivemos de um mundo mau, num mundo de pessoas como nós a outrora vivíamos separados da vida de Deus pela ignorância que havia em nós. Paulo aos Efésios, capítulo número 2, verso 19 em diante. O apóstolo Paulo, ele fala sobre os filhos da desobediência, os filhos da ira. Meus amados, aqueles que agora estão sob o domínio da força dos espíritos do ar, potestades que agora operam no filho da desobediência. Meus amados, que vida nós não devemos ter? Por que dificultamos tanto? Quando levaram o Senhor Jesus, Maria e José ao templo, ali havia um homem que tinha uma promessa de Deus de só morrer quando visse com seus olhos a salvação de Israel. E ele, quando viu e olhou para Jesus, ele disse: aqui esse homem será levantado para o erguimento de muitos e o abatimento de muitos. Uma pedra escolhida de esquina, rejeitada pelos construtores, mas eleita por Deus. O profeta Isaías, ele diz a respeito de Jesus: quem nele crê jamais será confundido. Nós fomos escolhidos e chamados antes da fundação do mundo. Você entende isso aqui? Para que possa se tornar filho de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala aos irmãos da cidade de Filipenses, ele diz: fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda, para que vos torneis filhos de Deus, ao qual brilheis em meio de uma geração corrupta e perversa. Meus amados irmãos, o mundo já tem discípulos do diabo. O mundo ama o que é seu. As pessoas esperam de você uma outra atitude, uma outra resposta. Deus não vai perder. Ele busca homens que estejam na brecha para que possam representá-lo no meio desta geração. Existe Abraão, Noé, Isaac, Jacó, Samuel. Existe Jó, Ló. Existem muitos homens de Deus. Você é um homem de Deus. Você é um instrumento de Deus. Eu quero terminar esse vídeo de hoje lendo um trecho de um dos discípulos do Senhor Jesus e que foi um instrumento do Espírito Santo. Eu quero deixar para a sua meditação e fechando isso aqui.
A Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, o versículo 14. Versículo 12 diz: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, cooperai com os santos. Nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que pranteiam, com os que choram. Vivei com concórdia entre vós, não sejais arrogante, mas adotai um comportamento humilde para com todos, não seja sábio aos seus próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Em outro trecho diz: ao que depender de vós, tende paz com todos os homens. Em outra tradução: amados, jamais procurai vingar-vos. Você já viu que mundo de tanta vingança, de tanto ódio, tanto derramamento de sangue? Será que você não tem sido convidado para ser um vingador, para ser uma pessoa odierna, amargurada, inimiga do bem, incircunciso, repreensível? Será que você não tem sido uma pessoa que tem praticado a iniquidade? Todo dia o inimigo ele tem feito proposta para mexer com seus brios, para tentar voltar o velho homem. Mas você é uma nova natureza. Olha o que diz: jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus. O nosso irmão, o apóstolo Pedro, disse que Jesus, sendo fustigado, sendo maltratado, sendo caluniado, que Jesus, sofrendo aflições e perseguições, sendo perturbado, ele não se irava, ele entregava a Deus, porque ele é filho de Deus e o Pai cuida do que é seu. Ele é justo e é o advogado. Jesus é o advogado. E o apóstolo Pedro disse que ele deixou as suas pisadas, as suas pegadas, em outra tradução, para que a gente possa pisar onde Jesus pisou. Eu posso pisar aqui com segurança, porque o discípulo não pode ser maior do que o seu mestre. Basta ao seu discípulo ser como seu mestre. Entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber. Porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Eu quero terminar esse texto com este versículo de Romanos 12, 21. Não se deixe ser vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Eu vou traduzir para você essa realidade. Eu vou dar de comer a ele porque eu não tenho inimigos. Os inimigos de Deus são meus inimigos. Eu não tenho inimigo. Então eu tenho um amor por todos. Eu vou dar pão a ele se tiver fome e vou dar água se tiver sede. Em outras palavras, nós não temos inimigos, nós não temos ódio, nós não temos veneno, nós não temos o mal para combater com o mal, porque sois filhos de Deus e sois nova criatura.
Não se deixe ser vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Essas são as santas palavras de Deus e o Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Se alguém quiser roubar a tua capa, não resista. Ele precisava mais do que você. Deixe levar a túnica também. Que Deus em Cristo te abençoe. Bem-vindo ao Evangelho da transformação, da pureza e do amor. Deus te abençoe.